Eu acho que a gente está vivendo no Brasil do pelo menos, né? Pelo menos eu estou vivo, pelo menos eu não adoeci, pelo menos eu não tive Covid. E, de fato, isso é muito pouco, né? É muito pouco. Eu acho que a gente pode muito mais como país e acho que a gente pode muito mais como sociedade. E é muito grave o que está acontecendo no nosso país, especialmente, né, como a professora Vera muito bem situou, a situação da pesquisa. Né? Eu estou fazendo esse preâmbulo porque, de fato, para eu poder me colocar aqui de uma maneira mais inteira. Quando eu entrei na carreira docente, né, em 2009, eu nunca imaginei que eu entrei com a perspectiva de que eu pudesse fazer parte da solução do país. E eu vejo, por ocupar o espaço de um professor de humanas, eu talvez tenha virado parte do problema do meu país, para uma parte de quem gerencia a pesquisa nesse país. Então, isso é muito revoltante, né? Nas universidades, sejam elas públicas, né, como no meu caso, ou mesmo nas universidades privadas que investem na pesquisa, né, como o caso da PUC, né, que a professora Vera falou, a gente tem visto assim uma tentativa de destruição que deixa a gente muito revoltado mesmo. Eu me sinto muito revoltado. Queria deixar isso claro aqui. A despeito da alegria de estar com vocês, ou exatamente por essa alegria, me sinto à vontade para falar isso. Tá? Bom, dito isso, vamos ao tema da discussão. Né? Peço perdão, mas eu não poderia falar sem fazer esse preâmbulo aqui. Eu fiquei pensando assim, né? Quando eu estava pensando sobre a questão da presença e da autenticidade, né? Por que eu trouxe o tema do plantão? Porque o plantão ele tem uma questão muito importante entre várias, né? É uma área que interessa. Hoje em dia, aqui na UFC, eu coordeno, né, e supervisiono um projeto de plantão psicológico. Então, o plantão ele traz um aspecto entre vários que é muito importante, que é o fato de que o contato com o inusitado é um dos aspectos fundamentais do serviço. Então, toda vez que a gente vai ler sobre o plantão, tem a ideia de que é um serviço de porta aberta e que você pode, né, nesse tipo de serviço, se disponibilizar a encontrar com o inusitado. Né? Tem aspectos desse trabalho que são absolutamente imprevisíveis. O que nos remete a uma ideia que eu acho que está muito presente na obra do Rogers, né, de que, a despeito de haver uma série de pressupostos que fundamentam um trabalho, não é a abordagem teórica, né, que vai conseguir me dar uma previsão sobre esse processo. Ela me dá uma série de disposições, como o professor Mauro discute quando vai discutir a ética, né, na ACP. Ela me dá uma série de pressuposições a respeito de como aquela relação deve se moldar, digamos assim, mas ela não me dá uma previsibilidade do processo. O processo não se dá por essa via de previsão e controle, que é por onde normalmente caminha, né? Caminha a ciência mais dura, né? Isso me chama a atenção porque na minha experiência como supervisor, e já lá se vai algum tempo, né? Os plantonistas iniciantes, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque no momento inicial, a grande preocupação deles é que eu consiga lhes dizer o que eles têm que fazer e como eles têm que fazer. Eu até digo assim que entre o que os clientes falam e o que os plantonistas estagiários escutam, é como se tivesse vários muros, né? Esses muros são compostos, por exemplo, pelo Psicoterapia e Relações Humanas, volume 2, com todos aqueles exercícios de resposta, as expectativas que ele acha que eu tenho da resposta que ele tem que dar, os vídeos que ele talvez tenha visto do Rogers e que ele tenta imitar, e finalmente as coisas que ele de fato consegue dizer. É evidente que entre o que o cliente fala e o que ele escuta, se tem essa quantidade de muros, fica difícil que de fato ele se conecte àquilo que de fato está sendo dito. Então, eu digo assim que a preocupação inicial do plantonista é uma preocupação com estar preparado. É sempre assim, o cliente disse isso, eu respondi aquilo. Eu estou certo? Eu deveria mesmo ter falado dessa forma? Então, a preparação, ela é uma preocupação inicial e eu devo dizer de antemão que considero uma preocupação legítima. Claro que nenhum terapeuta vai querer sair fazendo bobagem,
E aí eu digo assim, que o movimento inicial é de um eu sei, e caminha, ou seja, ele precisa estar seguro do que ele sabe, do que ele está fazendo, e caminha na direção de um eu posso, de um permitir-se, de um devir, de uma capacidade de se abrir a um processo sobre o qual ele não tem controle. Ele tem condições a oferecer, mas ele não controla o desdobramento dessas condições. Eu poderia dizer, então, que a relação no plantão psicológico ela é uma abertura ao encontro que vai rumo ao desconhecido, né? Então, essa necessidade de controle, ela vai gradativamente, né? O estagiário vai abrindo mão disso. Eu fiz um estudo que está publicado no livro de plantão psicológico da professora Márcia Tassinari, lá, o Revisitando o Plantão Psicológico Central da Pessoa, lá de 2013, em que eu apresento uma sequência de versões de sentido de terapeutas iniciantes, e isso vai sendo evidenciado, assim, o quanto que, ao longo do tempo, eles vão abrindo mão dessa necessidade de controle para, de fato, se abrir para uma diferença, né? Por isso a questão da alteridade, né? Então, isso é bem curioso, né? Nos clientes, é interessante porque eu fiz também outra pesquisa e quando eu ouvi os clientes que estavam sendo atendidos no serviço de plantão e perguntava para eles o que mais chamava atenção no modo como o terapeuta estava com eles, né? Eles descreviam muito claramente assim o quanto que eles se sentiam realmente ouvidos, o quanto que o interesse do plantonista se ressaltava, o quanto que o acolhimento era uma questão importante, o quanto se sentiam seguros, o quanto que a questão do próprio tempo, de não ter pressa para encerrar uma relação, era algo que lhe chamava atenção, e uma dimensão de autoconhecimento, né? Então, essas pesquisas me colocaram uma questão que é assim, além de lógico, um preparo teórico, alguma leitura sobre o que se deve fazer, um domínio sobre isso, né? E eu acho que é importante sempre ressaltar isso, porque a relação terapêutica não é uma relação aleatória, ela não se dá de qualquer maneira, né? Ela tem parâmetros para acontecer, e acho que fico muito à vontade de falar isso, porque estou numa mesa aqui em que eu tenho 4 pesquisadores, estou incluindo, né, evidente, 4 pesquisadores que trabalharam ou estão trabalhando em universidades e compreendem que esse conhecimento há de ser construído, né? Não é uma coisa que você descarte. Mas, juntamente com isso, se coloca uma necessária disponibilidade do plantonista para se colocar numa posição de não saber. Isso é um tema, por exemplo, muito discutido por um professor que, infelizmente, nós perdemos no ano passado, o professor austríaco, o professor Peter Schmidt, que tem uma obra muito interessante. Espero que um dia seja traduzida para o português, que a gente tenha um acesso amplo às reflexões dele aqui no Brasil, em que ele coloca isso, né, que a relação terapêutica seria uma arte do não saber, né? Então, a disponibilidade para se colocar nessa posição de não saber é o que eu estou chamando, inclusive ancorado nas referências que o professor Mauro trouxe aqui, né, quando falou da entrevista do Roger, falou do Roger já se remetendo a essa questão também, a quem escuta, que seria até uma quarta condição, a presença, né? A presença como esse elemento fundamental. E o que eu estou chamando de presença, né? É essa capacidade de se conectar com o que está acontecendo agora, com essa capacidade de se abrir para isso que ocorre no contexto da relação terapêutica e, a partir daí, estruturar essa interação, né? Construir essa relação com o outro. Né? Então, para que quando isso acontece, a gente teria como consequência desse tipo de relação que o movimento do outro ele guia todo o processo, né? Que esse movimento, inclusive, ele já começa, no caso do plantão especificamente, no próprio pedido de ajuda, né? O Miguel Mahfoud, por exemplo, ressalta isso, né? O quanto que o movimento do outro que se dá a partir do momento de pedido de ajuda é um elemento constitutivo da própria relação terapêutica no plantão psicológico. Então, a atenção ao outro, a abertura ao outro, seriam elementos fundamentais para a constituição dessa relação. Quando eu abro a porta de um serviço e digo procure quando você achar que deve, eu estou me colocando numa posição de radical abertura à recepção àquilo que o outro me traz.
Então, o outro, nesse caso, ele não é objeto do meu conhecimento. O outro não se coloca para mim como uma questão epistemológica puramente. A questão inicial de uma relação terapêutica, especificamente no caso do plantão psicológico, porque eu acho que ele radicaliza elementos fundamentais da psicoterapia, é que a questão não é epistemológica, é uma questão ética. Né? Então, o outro, para mim, se coloca como um enigma, como alguma coisa que eu não estou ali para conhecer, mas para, como diria Peter Schmidt, reconhecer. O meu lugar de plantonista é um lugar de reconhecimento da alteridade do outro. Então, nesse sentido, se colocar diante do outro, e eu acho que as minhas reflexões se encontram um pouco com o que a professora Vera colocou há pouco, se colocar diante do outro, né, é um exercício muito importante, porque implica numa necessidade de realmente escutar o outro, né? E aí, lógico que a referência para que eu discuta isso é o texto do professor Mauro sobre o que é ouvir, né? O texto lá de 1990, que ressoa até hoje, que discute, né, dialoga com o texto do Rogers lá no final dos anos 70. Então, o reconhecimento do outro vem antes do conhecimento a seu respeito. Nesse sentido, a sabedoria do plantonista reside no reconhecimento da sua própria ignorância, o que significa aceitar e confirmar o outro no que ele é e no que ele pode se tornar. Né? Então, isso significa, inclusive, reconhecer a ideia de que ouvir realmente o outro não é se colocar numa posição de mera passividade, né? Mas é estar atento, eu digo que é estar atento ao que se passa em 3 eixos. Né? Ser capaz de acolher o que o outro diz, ser capaz de reconhecer o que se passa consigo enquanto o outro diz o que diz, e ser capaz de compreender o que acontece na relação. Eu sempre cito um exemplo, que para mim foi muito nítido disso, e muito enriquecedor compreender aquilo, de um estagiário a quem eu dava supervisão na Universidade Federal do Pará, que ele tinha uma cliente que estava com muita dificuldade de falar. E aí ela falou para ele que ele perguntou, né, o que estava acontecendo, e ela falou que estava com dificuldade porque sabia que ele era psicólogo e que ele a estava analisando. E aí ela disse que se ele desse um papel e um lápis, ela talvez conseguisse. Ainda assim, ela não conseguiu. E ele perguntou: se eu sair da sala, você consegue? Aí ela disse: se você sair da sala, eu consigo. Ele saiu. E disse: olha, vou sair depois que você terminar e você tiver vontade, você me chama. E a partir dali a relação se desenvolveu. E eu achei aquilo muito curioso, porque não tem nenhum manual, nunca li nenhum manual, nunca o instruí nesse sentido, de que, diga assim, se você tiver uma pessoa que tem dificuldade de falar, sai da sala. Mas ele foi capaz de compreender o que estava acontecendo com ela, compreender o contexto da relação e perceber como é que ele se situava em relação àquilo e, de fato, ofereceu uma intervenção que eu considero autêntica, né? De dizer, olha, e se eu fizer assim, que tal? Facilita para você? Né? E aí eu diria para vocês que, nesse contexto de abertura, alteridade, nesse contexto de presença, né, em que ele conseguiu se conectar a esses diferentes eixos do que significa ouvir, ele cometeu uma indisciplina como um ato criativo. Né? Ele foi capaz de, a partir do que estava acontecendo, flexibilizar as normas de como se deve conduzir uma relação, sem necessariamente fugir delas, digamos assim, e ser capaz de acolher aquela pessoa na experiência dela. Né? O que permitiu essa experiência, permitiu essa indisciplina, né, foi o que eu estou chamando de presença. Né? Por quê? Porque ela se fundamenta no necessário reconhecimento do outro. Então, o questionamento ético fundamental, que deve guiar toda a estrutura, né, do que você tem para oferecer para o outro, o que é esse outro para mim? Ele é objeto do meu conhecimento, de uma intervenção, ou ele é, como diria, né, o John Wood, né, que fala assim, o cliente e o terapeuta, eles não vão construir a relação, eles são a relação. Será que eu, partindo dessa premissa, consigo, de fato, me abrir radicalmente para a diferença desse outro? Né? Eu queria ressaltar, né, que
tem alguns aspectos que são importantes aqui, não é um espontaneísmo que eu estou defendendo aqui, porque eu entendo que isso acontece a partir de parâmetros, dialogando com esses parâmetros, né? Ou, como eu digo num texto em que eu discuto supervisão, é como se a gente transitasse entre a familiaridade da teoria, da intervenção, dos modelos que eu já conheço, da familiaridade disso e a estranheza do que ocorre no agora. Né? Então, é uma forma de responder que está atrelada ao presente. Né? Então, a maneira como você responde também muda. Né? É como se o cliente e o terapeuta também aprendessem a olhar para a sua própria experiência, né? Como a professora Vera tão bem ressaltou aqui. Acho que o espaço para que isso aconteça de maneira mais adequada, sem dúvida, é a supervisão, porque eu como supervisor, né, aprendo a chamar a atenção do meu estagiário para a experiência dele e para a sua própria disponibilidade para esse encontro, né? Isso, sem dúvida, se dá numa aprendizagem significativa, e aí eu entendo, né, que um instrumento muito bom para fazer isso são as versões de sentido, que o professor Mauro também descreve lá no Por uma Psicologia Humana e em outros trabalhos, né? E um olhar para a experiência e entender que isso não é um exercício tão natural assim, né? Eu gosto muito das reflexões do Jorge Larosa Bondia, que fala que a experiência é alguma coisa que nos atravessa, é algo que nos passa, né? E eu acho que a gente vive tempos de anti-experiência. A gente é bombardeado de estímulos e vive muito poucas experiências, né? É como se a gente tem muita informação, a gente tem uma imposição da novidade, é como se essa quantidade de estímulos fosse um grande catálogo da Netflix que a gente fica escolhendo e, na verdade, não se envolve com nada. E eu acho que a relação do plantão psicológico, para finalizar, seria, né, e aí assim, o Jorge Larosa coloca que isso seria é como se eu estivesse tentando me impor ao mundo, né, e a experiência fosse, na verdade, uma necessidade de exposição à realidade, exposição à experiência, exposição à diferença. E aí eu entendo que o plantão coloca radicalmente essa necessidade de exposição, né, e uma oportunidade de que eu, de fato, seja tocado pelo que o outro traz para mim. Ok? É isso que eu tenho para colocar. Agradeço pela paciência de todo mundo aí que me ouviu. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Obrigado, gente.